Vamos começar. Olha o que a Bíblia diz. Ela usa aqui alguns exemplos da época, que você não precisa entender, mas ele está dizendo o seguinte: ainda que você pegasse a pessoa tola, e o que é a pessoa tola? A pessoa sem sabedoria, a pessoa sem inteligência, a pessoa que age sem pensar, a pessoa que age com o emocional e não com a razão, a pessoa que faz as coisas de maneira atropelada. Tá? A pessoa tola é mais ou menos isso, né? Para a gente tentar ser gentil. Ele diz assim, ó, ainda que você pegasse a pessoa tola e colocasse num triturador, o que vai acontecer quando você joga alguém num triturador, num moedor? Aquilo ali vai separar em diversas partes, né? Pega qualquer coisa, joga num triturador, vai sair um monte de pedacinho. Ele está dizendo assim, ó, mesmo se você pegar a pessoa tola e fizer ela em pedacinho, você não vai conseguir separar e tirar a tolice dela. Mesmo se você pegar uma pessoa sem sabedoria, jogar ela no moedor e pegar cada pedacinho dela, você não vai conseguir tirar a falta de sabedoria dela. Olha que coisa que a Bíblia... Não é eu que estou falando, é a Bíblia, é a sabedoria da palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que nem um triturador ia tirar a falta de sabedoria da pessoa, eu e você também não temos a capacidade de tirar a tolice dessa pessoa. Sim ou não? A Bíblia está deixando isso muito claro. Mesmo se você passar um tolo no triturador, você não vai deixar ele inteligente. Por quê? Porque para ele deixar de ser tolo, ele tem que querer isso. Eu não vou conseguir transformar uma pessoa tola em uma pessoa sábia se ela não quiser virar uma pessoa sábia. É isso que a Bíblia está deixando claro para a gente. Se a pessoa não quiser mudar, eu não mudo ela, você não muda ela, pai, mãe, marido, esposa. E aí olha só que coisa, irmão, nem Deus vai mudar ela. Não porque Deus não tenha poder, mas porque Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Então, para uma pessoa deixar de ser tola, ela tem que querer. Eu não consigo fazer isso pela pessoa. Entendido isso? E aí, onde que eu quero chegar e o que Deus trouxe no meu coração? Às vezes a gente está lutando, se desgastando, tentando ajudar, tentando resolver o problema de pessoas, que a gente não vai conseguir resolver o problema delas. E além de não conseguir resolver o problema delas, a gente vai afundar junto com elas. Ok? Deixa eu começar te dando uns exemplos. Primeiro exemplo que eu quero citar, e nem era o que estava na minha lista, mas eu lembrei aqui agora, profeta Jonas. Profeta Jonas está fugindo de Deus. Deus deu uma ordem para Jonas. Qual foi a ordem? Vai pregar na cidade de Nínive. Ele não quis por vários motivos, tinha desavença, tinha ressentimento com aquela cidade, não quis. E ele pega uma embarcação para uma outra cidade que não tinha nada a ver com o lugar que Deus mandou. Ele paga a passagem, entra no barco. A Bíblia diz que no meio da navegação começa uma tempestade. Não era uma tempestade qualquer, era uma tempestade mandada por Deus. É uma tempestade que mesmo os homens que eram marinheiros experientes nunca tinham vivido aquilo. Eles começaram a jogar tudo que tinha dentro do barco fora para tentar sobreviver. A Bíblia diz que o barco começou a despedaçar e eles começaram a orar cada um ao seu Deus. Eles perceberam que a tempestade não era natural. E aí eles viram Jonas dormindo, foram até Jonas e disseram assim, ó, por que é que essa tempestade está acontecendo? Porque eles sabiam que alguma coisa tinha a ver com aquele homem. Aí ele diz assim, ó, eu sou servo de Deus e estou fugindo de Deus. Pronto. Como é que resolveu o problema? Tira ele do barco, joga para dentro do mar. Aí a Bíblia diz que a tempestade acabou. Acabou a tempestade. Olha só o perigo de você estender a mão para alguém que você nem sabe por que está sofrendo. Olha só o perigo de você abraçar alguém que contou uma história triste para você, me ajuda, deixa eu entrar nesse barco, me dá uma carona, me facilita, me ajuda, me dá uma mãozinha, sem você saber o histórico de com quem você está lidando. Perderam as mercadorias, perderam as bagagens, por muito pouco não perderam o barco. E qual foi a solução para acalmar a tempestade? Qual foi a solução? Aí agora pensa comigo, jogar um homem no mar é uma coisa dura, não é, irmão? Por quê? Porque eles sabiam que quando jogasse no mar ele ia morrer. A tempestade estava destruindo o barco, imagina o que não ia fazer com uma pessoa dentro do mar.
No oceano ninguém sobrevive, não. Sem falar dos bichos que tinha lá dentro. Como ele foi engolido por um grande peixe, que no caso foi Deus que mandou e tratou com ele dentro do peixe. Mas poderia ter vindo um tubarão, devorado ele, acabou, morreu. Então, quando eles jogaram os homens no mar, o Jonas no mar, eles sabiam, ele vai morrer. Estamos condenando o homem à morte. Mas das duas, uma, ou Jonas morre, ou morre todo mundo que está dentro do barco. E aí é onde eu preciso que você comece a entender que algumas vezes, ou muitas vezes, a gente vai ter que ter frieza e até dureza no nosso coração para não botar a mão aonde Deus não quer que a gente bote a mão, para não estender a mão para pessoas que Deus não quer que estenda a mão. Se eu falo isso aqui para você, joga o homem no mar, aí você vai dizer assim, nossa pastor, o homem vai morrer, coitadinho, você não vai ajudar a pessoa, mas era o que Deus queria que fizesse. Quando os homens jogaram Jonas no mar, Deus parou de punir os homens e foi tratar só com Jonas. E aí eu começo a entrar num outro problema, por quê? Porque a gente não admite isso. A gente não fala isso da boca para fora, mas no fundo a verdade é essa. A gente acha ou a gente tenta ser mais bonzinho do que Deus. A gente acha que o nosso amor é maior do que o de Deus, ou pelo menos a gente tenta fazer isso. Por quê? Porque a gente tenta ajudar pessoas que Deus falou para não ajudar. E quando eu falo isso, irmão, eu sou o primeiro da lista, tá? Eu sou o primeiro aqui. Eu já contei exemplos recentes para vocês. Poderia contar vários outros, mas eu sou o primeiro da lista. Não estou te acusando. Eu estou me incluindo em tudo que eu estou pregando aqui. A gente não admite, mas no fundo, a gente acha que é melhor do que Deus. Que Deus falou que não é para ajudar e o bonito está ajudando. Vou te dar outro exemplo. Gênesis capítulo 12, você conhece. Deus aparece a Abraão e diz a Abraão, sai de onde? Da sua terra, da sua casa e da sua parentela. Sobrinho é parente? Não, sobrinho é parente? Sobrinho é parente. Deus falou para sair da parentela. Sobrinho é parente. Abraão sai da casa, sai da terra, mas leva o sobrinho. Deus falou para sair da parentela. Deus deu uma ordem muito explícita e muito clara. Ele leva o sobrinho junto com ele. Ele fez certo ou errado? Errado. Só que aí a gente pensa com o coração. Por quê? Porque o sobrinho não tinha pai. O pai dele, que era o irmão de Abraão, morreu cedo. Coitadinho, vou deixar meu sobrinho aí? Nossa, o que vai ser do meu sobrinho? A gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que no fundo, o que vai acontecer? Irmão, você acha que Deus já não pensou no que vai acontecer, gente? Você acha que na hora que Deus falou para Abraão, larga a tua parentela, você acha que Deus já não tinha um plano também para a parentela de Abraão? Ou você acha que Deus era tão ruim que ia falar assim, Abraão, é eu e você, vou te ajudar e a tua parentela que se dane? Claro que não. Deus tinha um plano para Abraão, mas também tinha um plano e cuidado para a parentela. Só que Deus não falou para Abraão, porque Deus não nos deve satisfação. A gente é que deve obediência. Deus falou, larga a tua parentela. Abraão levou a parentela. Deus não falou nada. Deus deixa a gente achar que a gente é esperto. Depois você lê o capítulo 13. Capítulo 13, apesar de ser um capítulo depois do outro, já se passaram muito tempo. Eles já estão morando em outro lugar, eles já cresceram, se multiplicaram, estão ganhando dinheiro. Só que aí a Bíblia diz que começa uma contenda entre Abraão e Ló. Começa uma contenda. De modo que a Bíblia diz que eles já não podiam viver juntos. Para chegar no nível de que eles não podiam mais conviver, é porque o negócio estava feio. Sim ou não? Para chegar no nível que falar assim, ó, ou você vai para lá e eu vou para cá, ou você vai para cá e eu vou para lá. Foi isso que Abraão falou. Nós não podemos mais morar junto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós não vamos mais ficar junto. Para chegar nesse nível, é porque o pau estava quebrando há muito tempo. Só que Deus falou lá atrás. E toda vez que a gente desobedece a ordem de Deus, mesmo que seja com boas intenções, gente, o pau vai quebrar e vai dar dor de cabeça. E como é que resolveu o problema? Indo cada um para um lado. No final da história, gente, aprende uma coisa. O que Deus falou vai acontecer por bem ou por mal. Deus não falou que era para separar da parentela? Separou ou não separou? Só que separou por mal. Poderia ter sido numa boa. Poderia ter sido sem brigar.
Poderia ter sido sem dor de cabeça. No final das contas, o que Deus falou vai acontecer com ou sem a sua cooperação. A diferença é, você vai sofrer no processo ou não. Se você for obediente, vai ser sem sofrimento. Se você quiser ser mais bonzinho do que Deus, no final vai acontecer exatamente o que Deus falou, só que vai ser com sofrimento. De um jeito ou de outro, irmão, vai separar da parentela. A Bíblia dá uma ordem, quando Deus fez Eva para casar com Adão, para viver com Adão, Adão diz assim, a partir de agora, o homem vai se juntar com a varoa e deixará o seu pai e a sua mãe. É uma ordem bíblica, Gênesis capítulo 3, capítulo 4. Toda vez que o homem se casa, tem que separar de pai e mãe. Quando fica morando com sogro e com sogra, o que dá? Eu não conheço um sogro e sogra que mora com genro e com nora, que não conheço, que não dá confusão. Não tem. E não é, mas porque a pessoa é ruim. Não, pode ser pastor, missionário. Eu conheço gente de Deus, maravilhosa, mas se ficar junto vai dar confusão, gente. A ordem é bíblica. Toda vez que eu tento contrariar algo que Deus falou, vai dar confusão. Não adianta eu temar com Deus e achar que eu vou... Não, eu vou tentar ajudar. Não tenta ajudar o que Deus não mandou ajudar. Vai dar confusão. Qual que foi a solução de Abraão e Ló? Separar. Quando separou, Deus volta a falar com Abraão. Olha que lindo. Desde o dia que Abraão desobedeceu a ordem de Deus de largar a parentela, Deus não falou mais com Abraão. Sabe quando que Deus voltou a falar com Abraão? No dia que ele se separou de Ló. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Não, mas eu estou ajudando o meu sobrinho. Desobediência. Deus não mandou ajudar. Deus não mandou ajudar. E, gente, eu poderia citar diversos exemplos meus, mas domingo passado, eu falei para vocês aqui uma situação e eu falei, olha, esse tipo de coisa nós não vamos poder ajudar, e eu ainda falei para vocês onde que Deus estava pesando a mão por causa da minha teimosia. Eu falei para vocês, não vou entrar em detalhe aqui para não estender, mas eu estou falando para vocês. Deus pesou a mão, estava pesando a mão por coisas que Deus tinha falado que não, e eu estava com coração tentando ajudar e resolver. E Deus não tolera a desobediência, mesmo se for com boas intenções. Deixa eu te dar outro exemplo. Deus prometeu a Abraão que daria um filho, só que ele era velho, a esposa velha, e eles não tinham filho, já não podiam mais gerar. Aí ele tem um filho com a empregada, que era uma coisa normal da época, era uma espécie de barriga de aluguel. Só que Deus não tolerou isso, porque Deus não falou que ia dar filho através de barriga de aluguel. Deus falou que ia dar filho através da esposa. Então ele foi lá e desobedeceu. O que começou a acontecer? Quando a criança, filha da empregada, nasceu, começou desavença dentro de casa. Começou a guerra. Agar, que era a empregada, começou a desprezar e a menosprezar a patroa, que era Sara. Aí começou a desavença. Aí Sara vai reclamar com Abraão, e Abraão disse assim, faz o que você quiser. Aí ela vai, briga, humilha a empregada, faz um monte de coisa. E no final, o que Sara quer fazer? O que Sara entende que tem que fazer? Tem que mandar ela embora dessa casa. Porque enquanto ela estiver dentro da casa, não vai dar certo nós duas aqui. Enquanto ela estiver aqui, não vai dar certo. Aí Abraão, como pai, como patriarca, ficou com o coração dolorido. Como é que eu mando uma mulher embora com um filho recém-nascido no colo? Olha que coisa triste, irmão. Se eu contar isso lá fora, alguém vai dizer assim, Deus nunca vai concordar com isso. Mas Deus concordou. Tanto concordou que Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, não tenha medo. Faz exatamente o que a tua mulher está mandando. Faz exatamente, deixa ela fazer. Manda embora. E aí Deus diz uma coisa, esse menino, que no caso é o Ismael, que era a criança que virou o motivo da contenda, Deus diz assim, ele vai ser uma grande nação. Ele vai ser rico, ele vai ser poderoso, ele vai ser grande. Eu vou ser com ele. Só que tem que despedir e tirar da tua casa. Aí eu volto no que eu estava falando. A gente acha que Deus precisa da gente. Por quê? Porque Deus falou assim, esse menino vai ser grande. Mas como que esse menino vai ser grande na face da terra se eu mandar ele morar na rua? Como que esse menino vai crescer, vai prosperar se eu despedir ele da minha casa? Eu imagino que esse tenha sido o pensamento de Abraão. Por isso que Deus fala para Abraão, não tenha medo. Eu vou fazer dele uma nação. Não é você. Eu vou fazer dele grande. Só que para isso, você tem que largar. Para isso, você tem que despedir. Para isso, você tem que mandar embora. Aí fica aquela coisa, como é que eu vou dizer não para uma pessoa? Como é que eu vou parar de ajudar fulano? Porque no fundo a gente acha que Deus precisa da gente para resolver problema. Quando às vezes o problema é a gente. Quando Abraão deixa a mulher ir embora, despede ela, a Bíblia diz que chega uma hora que acaba a comida, acaba a água, ela para no meio do nada,
deixa a criança a uma certa distância e fica de longe porque ela não queria ver a criança morrer. A criança está chorando. Nessa hora aparece um anjo e diz para ela: não tenha medo. Deus escutou o choro dessa criança e esse menino será uma grande nação. Não morre aqui. Deus deu água para ela, Deus sustentou ela e de fato aquela criança cresceu, não morreu, a mãe não morreu e ele se tornou poderoso na face da terra. Deus não precisou de Abraão para cumprir o plano dele. Pelo contrário, Deus precisou que Abraão se separasse, deixasse ir, parasse de atrapalhar. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Eu acho que se eu for mais claro que isso também, não tem nem como. Tem gente que não é para ajudar. E é ponto final. Por quê? Porque você não vai e a pessoa também não vai. E a Bíblia está falando de... Eu posso citar outros exemplos. Tem outros tipos de pessoas que a Bíblia diz que não é para ajudar. A Bíblia diz para não ajudar preguiçoso. A Bíblia diz para não ajudar quem não quer trabalhar. Nossa, mas o fulano está precisando de ajuda, está sem comer. Às vezes está sem comer porque é um folgado. Às vezes está sem comer porque é um acomodado. Às vezes está sem comer porque é um preguiçoso. E a Bíblia é explícita. Não ajude quem não quer trabalhar. Pediu ajuda? Tem um ditado que diz: não dá o peixe, dá a vara para pescar. Te pediu ajuda? Vamos lá trabalhar comigo? Te pago a diária. Aí você descobre, irmão, se é folgado ou se não é. Só chega na sua casa na hora do almoço. Na hora do café da manhã, no café da tarde, como quem não quer nada. Fulano, amanhã chega mais cedo, 7 horas, eu tenho um lote aqui para capinar, você vem e me ajuda. Se não aparecer, não ajuda mais. Mas pastor, como é que eu não vou ajudar? Você está tentando ser bonzinho mais do que Deus. Deus não te chamou para ser bonzinho, Deus te chamou para ser justo. E sabe qual que é o problema? É que depois a gente vai orar a Deus e reclamar das pessoas que Deus nunca mandou ajudar. Quando Abraão se separou de Ló, Abraão disse assim para Ló: escolhe para onde você vai. Vai para cá ou vai para lá? E eu vou para a direção oposta. Ló olhou 2 cenários. E ele viu, de um lado, uma campina verde. Ele viu um lugar verdejante, bonito, um lugar ótimo, um lugar que ele falou: aqui é próspero, aqui é farto. O outro lado já era terra um pouquinho mais seca. Para onde que Ló foi? Para a terra próspera. Ele não poderia ser legal com o tio dele que ajudou ele e dizer assim: ó, vamos fazer o seguinte, Abraão, como aqui é seco e aqui é próspero, aqui é verdejante, não vamos dividir assim não, vamos dividir ao contrário. Eu vou ficar com um pouquinho verdejante, um pouquinho seco, você com um pouquinho verdejante, um pouquinho seco. Não seria justo isso? Ao invés de dividir assim seco para um lado e verde para o outro, vamos dividir ao contrário e cada um fica com a parte boa e a parte ruim? Não era mais justo a se fazer? Ló não quis nem saber, pegou a parte verde e foi embora. Gente que você ajuda, que Deus nunca te mandou ajudar, e que depois vira as costas, que nem te agradece, quando você precisa te bloqueia no WhatsApp, esquece que você existe, nem lembra que é teu parente, aí depois você vem para a igreja e fala assim: meu Deus, eu estou triste, eu estou tão desanimado por gente que Deus não te mandou ajudar. Desanimado por gente que Deus queria tratar com ela e você atrapalhou o processo sendo bonzinho demais, bonzinho na hora errada. Quando não... Gente, tem gente que está quebrado, não é porque Deus é ruim. E não é por falta de oportunidade. Tem gente que está quebrado e você vai descobrir quando você ajudar ela por que a pessoa está quebrada. Porque ela vai fazer com você o que fez com outros. Ela vai derrubar você como derrubou outros. Tem gente que não é falta de ajuda, já teve todo tipo de ajuda. Aí vai você emocionado: não, eu tenho que ajudar. Deus mandou? Deus te falou alguma coisa? Não, mas a Bíblia diz para ajudar sem olhar a quem. Esse versículo não existe, gente. Esse versículo foi o mundo que inventou. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz para a gente ver muito bem quem a gente está ajudando. Eu não posso ajudar preguiçoso, não posso ajudar vagabundo, não posso ajudar folgado, não posso ajudar pessoas que estão envolvidas em coisa errada, como foi o caso de Jonas, que estão em pecado, porque eu vou me afundar junto e Deus não vai me ajudar nisso. Deus não vai entrar no barco furado comigo. Eu preciso ter discernimento. Então, antes de botar o coração, procura saber o que está acontecendo. Não, peraí, o fulano falou que está precisando de ajuda. Vamos procurar saber. Conversa com a família. Conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com os filhos, conversa com o parente, conversa com o pastor, conversa com outras pessoas. Cuidado, porque às vezes você está entrando num barco furado, num mato sem cachorro.
E aí você vai descobrir, depois de muita dor de cabeça, por que é que aquela pessoa está no fundo do poço. Mas poderia ter sido evitado se, ao invés de botar o coração, você lesse a palavra de Deus e obedecesse a ordem do Espírito Santo. Quer ver outro tipo de pessoa que você não pode ajudar? A Bíblia fala, Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que 5 virgens eram loucas. A Bíblia chama de louca. A Bíblia chama de insensata. O que é isso? Pessoas sem sabedoria, sem prudência. Por quê? Elas vão sair de noite, não tinha poste, luz elétrica igual hoje. Elas vão sair de noite e estão levando lamparina. Só que não sabe que hora que vai encontrar com o noivo delas. Então, qual que era o mais lógico a se fazer? Não sei quanto tempo vou ficar na rua, vou levar a lamparina, mas vou levar um pouquinho de azeite reserva. Não é que elas não tinham azeite, não é que elas não tinham dinheiro para comprar, não. Elas só não levaram porque não quiseram. Aí outras 5 levaram a lamparina e levaram azeite de reserva. Deu meia-noite, está chegando perto da meia-noite, a lamparina está acabando, não tem mais luz em lugar nenhum. Vão ficar 10 mulheres no meio do nada, sem luz nenhuma, um perigo danado. Aí as 5 que não levaram de sobra, pediram para as outras 5 que levaram e falaram assim, ó, dá um pouquinho para a gente. Aí é fácil, né, irmão? Eu tive trabalho de juntar, de comprar, de correr atrás. Você que é preguiçoso não fez nada, não faz por onde, agora quer pedir ajuda? É fácil. Tem gente que é assim. Você pega o seu salário, com muito sacrifício, você dá seu dízimo, dá a sua oferta, paga suas contas, sobra um dinheirinho, você guarda para um imprevisto, você é todo cuidadoso com as suas finanças, aí o outro que não tem responsabilidade nenhuma, que não tem compromisso, que não paga conta, que não junta dinheiro, só quer saber de festa, só quer saber de farra, gasta o dinheiro como se fosse milionário, aí depois fala assim, ô fulano, você não me dá uma ajudinha, não? Ainda vai jogar, e dizia assim, ainda vai jogar no emocional, no psicológico. Mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que me ajudar. Tem nada. A Bíblia diz que eu não tenho que ajudar. Porque quando você teve, você foi relaxado. Quando você teve, você não foi organizado. Aí agora eu vou tirar da minha família para dar para você que não tem compromisso com a tua? Gente, ou você aprende a colocar a tua mão aonde Deus quer que você coloca, ou você vai viver passando provas desnecessárias. Não tenta ser mais legal do que Deus. Deus é maior do que você. Deus ama mais do que você. Não tem como ajudar? Não inventa a mão. Não tem como ajudar fulano, infelizmente dessa vez não posso te ajudar. Ah, mas vai virar as costas para mim, que vire. Aí você vai descobrir que não é teu amigo. Assim que você quer descobrir quem está do teu lado e quem não está, fala não para a pessoa. Pronto, virou as costas para você, você não podia contar com essa pessoa. É melhor descobrir agora do que na hora da necessidade. É melhor descobrir agora do que na hora que você está morrendo, pedir ajuda e ela te negar. Você já sabe que não pode contar com ela. Fulano, infelizmente não posso. Não, faz um empréstimo, empresta seu nome, pega... Não posso. Não posso colocar minha família em risco por causa de você, não. Não, mas você tem que me ajudar, é um homem de Deus. Não deixa essa conversa entrar na sua cabeça, não, porque isso não é bíblico. Isso é conversa do mundo. Não é bíblico. Uma vez, já tô terminando agora, mas uma pessoa veio falar comigo e falou assim, não, mas a igreja tem que ajudar. Eu falei, tem por quê? Quer dizer que você gasta o teu dinheiro com sem vergonhice? Eu não vou entrar em detalhe, mas você gasta o dinheiro com sem vergonhice? Você gasta o seu dinheiro com mulher, que mulher que nem é sua? E agora a igreja tem que ajudar? Quer dizer, os irmãos trabalham, juntam dinheiro, levam o pão para dentro de casa, compra o leite, não vai para farra, não vai para bagunça, dá o dinheirinho deles suado na igreja para ajudar a obra de Deus, e eu vou tirar da igreja para ajudar sem vergonha? Desculpa. Me processa. Faz um BO contra mim, porque eu não vou te ajudar. Não ajudei. Porque eu não tenho ordem de Deus para isso. Talvez se fosse em outra época, eu teria me emocionado e ajudado. Porque contou história triste? Não, irmão, deixa eu contar história triste. História triste eu também tenho. Né, missionária? Se contar nossa história aqui, todo mundo chora, não é não? Quer contar história triste? Vamos contar aí. Todo mundo aqui tem uma história triste para contar, sim ou não? Mas não está todo mundo dando jeito? Manda orar. Precisando de ajuda? Deus é provedor. O povo de Israel estava no deserto. Deus fez chover carne do céu. Carne do céu. Pão do céu. Água da pedra. E Deus ainda pode fazer essas coisas. Deus... Eu sei que a gente dando esses exemplos, né? Que a gente costuma dizer assim, ó, dinheiro não cai do céu, comida não cai do céu. Mas para o povo de Israel caiu.
E Deus ainda pode fazer esse tipo de coisa. Deus ainda pode fazer milagre. E a gente às vezes atrapalha o processo. Tem gente que Deus quer tratar com ela, converter ela, mas a sua boa vontade está atrapalhando. Se você deixasse ela na mão, parasse de ajudar quem Deus não mandou ajudar, ela ia orar a Deus e ela ia descobrir o Deus verdadeiro que está lá no céu, que pode ajudar ela, que pode mudar a vida dela. Mas a gente com bom coração atrapalha até a conversão de outras pessoas. E eu estou falando porque eu já cometi esse erro. Na boa vontade de ajudar, tinha gente que Deus queria tratar e não podia tratar porque eu estava atrapalhando o processo. Fala para a pessoa, vai orar, fulano. Ora, faz uma campanha, Deus vai mandar providência para você. Contar um testemunho aqui que eu ouvi uma vez e eu termino agora. Uma irmã da Assembleia de Deus. Esse testemunho tem num documentário que está no YouTube. Se eu não me engano, o nome do documentário é O Poder de Deus. Se eu não me engano, é esse. E ela passando uma prova financeira muito grande, irmão. Numa época precária, lá no sertão, lá no Nordeste. Coisa crítica, realmente. E ela não queria falar com o pastor. Quando o pastor soube que ela estava precisando, o pastor quis ajudar e tudo mais. Mas ela não queria falar com o pastor. Ela não queria ter que pedir ajuda para ninguém. E isso aqui é um alerta muito grande, gente. Tá? Ela não queria pedir ajuda, não queria ficar amolando ninguém, e ela falou, eu vou orar e Deus vai mandar a providência. E a mulher dentro de casa orando para Deus mandar a providência, nada para comer, as crianças sem nada. Aí olha como é que Deus faz. Ela disse que está orando, começou um vendaval, uma tempestade, um vento muito forte, que ela achou que a casa ia cair. Literalmente, ela estava orando e ela levantou da oração e falou, meu filho, corre e pega as coisas, porque a impressão que ela tinha é que a casa ia cair, que o vento ia derrubar a casa. Ela disse que quando o menino foi abrir a porta, ele ficou em choque, começou a gritar, mãe, vem cá, mãe, vem cá, mãe, vem cá, porque ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Aí a mãe, desesperada, vem sair do quarto da oração. Pronto, a casa caiu, alguma coisa caiu, desabou. Quando o menino abriu a porta, quando que ela chegou, irmão, tinha dinheiro na porta da casa. O vento trouxe dinheiro e jogou na porta da casa dela. E aí ela descobriu que o vendaval, na verdade, foi só na casa dela. O vento forte, não teve vento forte, não teve tempo, não teve nada. Foi só na casa dela. E o vento colocou dinheiro na porta da casa dela. E não foi de ninguém, que Deus não precisa roubar de um para dar para outro. Deus não é Peter Pan. Deus abençoou, de onde veio não sei, mas parou na porta da casa dela. Ela estava orando por providência e Deus colocou a providência literalmente na porta da casa dela. Eu poderia te dar 500 outros exemplos. Esse é só um bem grande para você entender que Deus pode fazer o impossível. Então, quando alguém vier chorar com você, diga assim, vai orar, meu filho, e Deus manda a providência. Vai orar que Deus manda a resposta. Não, mas eu estou precisando agora. Vai orar agora que Deus manda agora. Deus é o Deus do impossível. Se precisar, Ele faz chover carne do céu. Se precisar, Ele manda pão do céu. E se precisar, Ele manda dinheiro na tua porta. Deus é fiel, Deus é provedor.